Pessoal, boa noite. Encerrando aqui o último conteúdo da apostila em relação à manipulação de registros. Então, tem aqui o último conteúdo do DML, que daí diz respeito mais à alteração de registros, né? Até o momento a gente viu somente os selects, que era consultas, né? Então, não tinha alteração nenhuma. A partir de agora, não, a gente vai realmente fazer alguns exemplos para alterar dados. O alterar, entendam como incluir, ou alterar realmente, né? Ou deletar do banco. Essa parte aqui, os 3 exemplos, né? Então, tem um exemplo para inserir, outro exemplo para alterar e outro exemplo para deletar. Então, a gente vai fazer, ao mesmo tempo, uma inclusão, depois vai alterar essa inclusão, para ficar um pouquinho diferente, e depois nós vamos excluir o que a gente colocou. Mas justamente para poder explicar aqui cada parte aqui do conteúdo, né? em o insert, o update e o delete. Nós vamos utilizar o banco de agências, então aquele banco de agências que a gente vinha trabalhando, nós vamos utilizar ele para fazer esses exemplos aqui. Tá? Lembrando que tem que estar selecionado o banco, então que eu cliquei no banco agência. Não importa a tabela, tá, que está selecionado, o que importa é que ele tem que estar no banco, a gente pode observar aqui por cima, ó. Então, tá nesse banco, beleza, a tabela não vai importar, porque o SQL que a gente vai fazer, ele vai executar independente da tabela que a gente está selecionado. Então, aqui na explicação em relação ao registro de inclusão, o comando é o insert into. Esse insert into, ele deve ser acompanhado de mais comandos, né? Que o primeiro, após ele, é o nome da tabela que eu tenho. Essa tabela, a gente tem que saber os campos que a gente está inserindo. Então, se a gente colocar campo aqui que é obrigatório na tabela e a gente não colocar informação para ele, vai dar erro, não vai deixar inserir. Então, aqui, ele tem um exemplo que ele está inserindo na tabela agência, ele está inserindo o código do banco 3, código da agência 20, né? E o nome da agência ficou apenas São, sem o tio mesmo. Reparem que por ser varchar, né, o nome está entre aspas. Aí os numéricos aqui, o código do banco e o código da agência, estão sem as aspas. Tá? E aqui está a explicação, ó, está incluindo o registro na tabela agência, com código do banco 3, código da agência 20 e o nome da agência igual a São. Então, para testar, eu vou pegar e fazer o Ctrl C desta SQL. Vamos lá no nosso quadro de SQL, né? A gente edita. E vamos dar um executar. Então, inserir. Aqui ele vai retornar se deu certo o SQL ou não. Aqui ele diz uma linha inserida. Pode acontecer de dar algum errinho, né, e não conseguir inserir, ele vai retornar aqui. Aqui ele já diz, uma linha inserida. Então, nosso SQL conseguiu executar. Para a gente confirmar, a gente pode vir aqui no procurar, né, ou vir em cima do nome da tabela, dá na mesma. Então, ó, ele inseriu aquele registro 3, código da agência 20 e o nome igual a Ação. Então, essa inserção, a gente fez por comando, né, que é o insert into. Agora, o outro exemplo aqui da alteração, ele é o comando update set, e eu vou alterar aquele nome que eu coloquei como São para São Cristóvão agora. Então, o nome da agência, digamos assim, será alterado. Então, ele é composto pelo comando update, daí tem que vir o nome da tabela. Aí tem o comando set também. Depois do set vão os campos que eu quero alterar. Nesse caso que eu estou alterando apenas o nome da agência. Mas se eu quisesse alterar demais campos, né, eu colocaria aqui vírgula e os outros campos que eu quero alterar. O nome do campo recebe, né, com igual ali, a informação. Como a gente só tem um campo aqui para ser alterado, ele está fazendo o set, nome agência igual a São Cristóvão. Aí depois tem o where. O where, ele é muito importante, tanto para o update quanto para o delete. Tá? Depois a gente vai mostrar por que no delete, mas por que no update? Se eu não coloco o where certo, ele vai fazer um update independente da condição. Você colocou certinho o update, nome da tabela e o nome do campo que eu quero alterar, e não coloca o where, ele vai fazer para toda a sua tabela.
Então, existe até não é bem uma piada, mas acontece muito, o pessoal dizer assim, eu já fiz um update sem where, já fiz um delete sem where. O update sem where vai ser alterado toda a tabela do banco, sem condição, né? Pode ser que haja alguma trava, mas o update em si ele vai fazer. E o delete é a mesma coisa. Muito cuidado quando fazer delete ou update sem esse where, tá? E o que é o where? É a condição que eu quero. Nesse caso aqui, como eu inseri o código do banco 3 e o código da agência 20, eu vou fazer a condição com o código do banco igual a 3 e o código da agência igual a 20. Se eu não coloco esse where aqui, todo o meu registro lá do banco receberia o nome de São Cristóvão. Aí eu pergunto para vocês, e se eu colocar apenas o where com o código do banco igual a 3, o que vai acontecer? Como? Os que são igual a 3 vai ficar com o nome de São Cristóvão. Porque o where é a condição. Então, o código igual a 3 vai receber tudo de São Cristóvão. Então, seria esses dois afetados. Só que eu quero realmente que acesse este registro aqui apenas. É o que eu acabei de inserir, que eu inseri errado. Vai ser código do banco igual a 3 e código da agência igual a 20. Se eu faço o update sem o where, quando eu falei, todos esses nomes aqui seriam alterados para aquele que eu fiz. E depois que eu fiz uma alteração, eu não consigo mais desfazer. Então, esse é o perigo do update e do delete sem where. Claro que daí tem que ter umas seguranças, por exemplo, ter backup, ter o meu banco de dados salvo em outro disco, né? Que também não deixa de ser um backup, mas uma cópia de segurança. Então, nesse sentido, assim, muito cuidado com vocês fazerem os updates e os deletes. Então, vamos fazer aqui o nosso comando. Vou pegar aqui o update. Aí, agora lá no nosso SQL, limpar. Vou ver. Ficou sem o U aqui. E vou mandar executar. Então, aqui ele já diz, né, uma linha afetada. É só confirmar lá na nossa tabela, nos nossos registros, se teve alteração. Então, ó, código do banco 3, código da agência 20, recebeu o São Cristóvão, conforme a gente gostaria. Aí, como eu falei, se fizesse sem o where, ia ficar todos esses nomes aqui com São Cristóvão. Se eu fizesse o where apenas do código do banco igual a 3, ia ficar esses dois nomes com nome de São Cristóvão. E por último, para encerrar, não menos importante, mas muito cuidado ao utilizar, é o comando delete. Ele é composto por delete from. Depois do from vem o nome da tabela que eu quero fazer a deleção. E depois tem que vir o where com a condição que eu quero apagar. Eu falei, se você não coloca o where, apagaria toda a agência. A não ser que tenha uma trava no banco, por exemplo. Quando a gente coloca lá um delete cascade, um update cascade, ele tem uma travinha, ou seja, ele não deixaria deletar a agência, porque ele tem lá um cliente vinculado. Né? Se a gente coloca um no action, daí ele deixa. Ele vai apagar a agência e vai ficar lá os clientes órfãos porque não tem agência. Algumas travas é possível fazer, mas normalmente o correto é sempre analisar o que a gente quer deletar. Dificilmente a gente vai querer limpar, deletar uma tabela inteira do banco. Por isso que tem que ter o erro aqui. Eu vou pegar, copiar esse delete novamente. Ter perdido uma letra, agora sim. Ctrl C. Lá no nosso SQL. Limpando. Ctrl V. E vou dar um executar. No delete, ele ainda faz uma perguntinha, tá? Você tem certeza? Uma linha afetada. A gente vem aqui no procurar. E então, aquele registro foi excluído com sucesso.
Então, resumindo, né, são os 3 comandos que a gente tem de manipulação de dados em relação a registros, né? Então, tem uma alteração realmente na tabela, não dá estrutura, nem sim dos dados, diferente do select que a gente fez anteriormente, que ele só consulta, tá? E não faz alteração nenhuma. Então, aqui a gente tem, acabou de ver o inserir, o alterar e a deleção. Boa noite. Aí depois tem aqui o exercício para fazer, que eu vou fazer a postagem lá da atividade, tá? Mas quem quiser fazer esse daqui agora, ou então quem quiser fazer as anteriores, né, para fazer, para concluir, fica à vontade. Então, em termos de conteúdo, a gente encerra por aqui.